dia pessoal, meu nome é Yara Tibiriçá e essa semana eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu aprendi bastante essa última semana enquanto o Slug Hunter, meu catamarã, com o John estava viajando desde Martinica até São Martins, que é o AIS. Bom, quando eu comprei o AIS, eu estava pensando que seria útil não só para o barco poder ver os barcos que estão ao redor, como os barcos ao redor te ver, e também para a gente que está em terra conseguir acompanhar a travessia do barco. E aí, essa semana, muito recentemente, eu descobri que eu estava sendo muito inocente e que isso não era possível. Aí eu fiquei curiosa e comecei a ler bastante sobre a AIS. Li um livro inteiro para dummies sobre a AIS, que é o que eu quero contar aqui para vocês. Algumas coisas que eu aprendi nesse livro e que esclarecem muitas coisas sobre esse sistema. A palavra AIS vem de Automatic Identification System, tá? Sistema Automático de Identificação. O AIS, então, ele começou como uma ferramenta, uma tecnologia, na verdade, para que os barcos não batessem uns nos outros, principalmente quando as condições de visibilidade não estão boas, no nevoeiro e coisas assim. Então, para evitar colisão, essa foi a criação do AIS. E o AIS, então, usa sistema de transmissão que transmite sinal através da frequência de rádio VHF. Por isso que, se vocês olharem, quando eu comprei o meu AIS, eu tive que também comprar um divisor de sinal. Você pode ou comprar um divisor de sinal do VHF, usando a mesma antena para o teu rádio, ou você pode colocar uma outra antena, mas também não pode estar perto uma da outra por interferências. As coisas você pode ver mais no vídeo que está aí em cima o link. Então, como usa o sistema de ondas via VHF, você consegue acessar onde está o barco sem precisar pagar mais por isso. Não é como, por exemplo, um telefone via satélite que você tem que pagar para estar usando o satélite. Então, como é que funciona? Se você tivesse muitos barcos com muitos AIS e todos mandando sinal ao mesmo tempo, seria tanto sinal que ia ter tanta interferência e você não ia conseguir ler nada. Então, o AIS manda sinais no intervalo de frequência. E eles possuem uma forma de estar lendo e estar transmitindo e recebendo no intervalo de frequência distintos. É tipo, quando eu falo, você cala a boca, escuta, fala. Falo, você cala a boca, eu escuto, falo. E assim vai conversando um AIS com outro. É um sistema bem inteligente e depende da velocidade do barco. Se o barco está ancorado, pode levar até 3 minutos para mandar o sinal. E se o barco está se movimentando rápido, uns 2 segundos. E aí, dentro desses segundos, ainda tem um milésimo de segundos que os diferentes AIS vão mandar em diferentes frequências para não estar causando essas interferências. Quanto mais e mais barcos estão tendo AIS, em lugares onde tem muito tráfego de barco, está tendo o que a gente chama de congestionamento. Então, são muito AIS mandando sinal e acaba que tem uma colisão, às vezes, de um sinal de um AIS para o outro. Então, você pensa, meu Deus, e aí, os barcos vão bater? Não, porque o barco que está mais próximo vai ser sempre aquele que tem o sinal mais forte. Então, você vai conseguir ter informação dos barcos que estão mais próximos de você e talvez não aquele que colidiu o sinal, mas que está um pouquinho mais afastado. Então, uma coisa importante para entender é que é isso, que é por sinal via VHF. Então, funciona muito bem para a comunicação entre os barcos que estão próximos. E aí a informação pode chegar para a gente, meros mortais, que não estamos perto, via estações que estão em terra e recebem esses sinais e depois passa então para a internet.
quais são as informações que o AIS vai te passar? O curso do barco, a posição, o ângulo e a direção. Isso é para que o AIS foi desenhado, né? Para evitar colisão. Ele também pode passar outras informações e depende do modelo e do capitão que colocou ou não ali para estar informando. Inclui destino, hora estimada de chegada, nome e o tipo do barco. Nome e o tipo do barco normalmente tem em todos, mas não em todos. Aí comercialmente tem 2 tipos de AES que você pode comprar. O AES classe A ou o AES classe B, que também se divide em outras formas que eu já vou explicar. O AES classe A normalmente é para organizações marinhas internacionais, ou se é de um país específico, normalmente vai ser um barco comercial, um navio, um barco maior. Os veleiros pequenos normalmente têm a classe B, que é opcional, normalmente opcional, e são para barcos mais recreativos ou até comerciais, mas comerciais pequenos. Por exemplo, o que eu coloquei, ele na verdade foi desenvolvido para barcos de pesca pequeno na Ásia. Quem quer saber qual que eu comprei, dá uma olhada aí no vídeo. Então, o que faz o classe A? Ele transmite e recebe, ele tem um monitor integrado, ele transmite, aí que está a diferença, ele transmite em 12,5 watts. Então ele tem uma transmissão muito alta. E ele funciona junto com o resto do sistema da navegação do barco e oferece funções avançadas. A classe B tem vários modelos também. Tem o chamado classe B SO, e ele transmite, ele tem um monitor integrado, ele transmite com 5 watts. E ele funciona junto com o resto do sistema de navegação do barco e também tem funções avançadas. A diferença é que em vez de 12,5 watts, ele vai trabalhar com 5 watts. Aí tem um outro que chama classe BCS. Ele transmite intervalos únicos, então por padrão ele transmite a cada 30 segundos. Isso pode variar dependendo da instrução que o barco que recebe dá, e também pode variar dependendo da velocidade do barco, mas por padrão é a cada 30 segundos. Então ele é um pouco mais simples e ele também transmite em 2 watts. Então tem um sinal ainda um pouco mais fraco do que o classe BSO. E ele não precisa necessariamente ter um monitor. Então o custo dele vai ser mais baixo. Ele pode ser integrado com GPS e pode receber também todos os tipos de mensagem de outros AIS. Bom, então classe A e classe B são esses AIS que a gente coloca para colocar no barco, mas tem outros tipos de AIS que também são importantes para a navegação que eu vou estar explicando agora. Depois tem um outro sistema de AIS chamado AIS SART, que ele só transmite. E ele transmite a 1 watt, ele não recebe. Ele é um sistema usado para busca e resgate. A partir do momento que ele é ativado, ele manda sinal sem parar por 96 horas. Então ele é principalmente usado para isso, para emergência. Ele não tem recepção. Outro sistema de AIS, chamado de AIS ATON, ATON, que ele é usado para ajudar. Então ele às vezes são com boias marcadas com esse AIS para ajudar na navegação de outros barcos e também pode transmitir informações de tempo para barcos que passam próximo e coisas assim. Ele passa no intervalo de 1 a 12,5 watts e ele faz uma transmissão a cada 1 a 3 minutos.
Isso tudo acontecendo no mar, né? Mas para nós que estamos em terra receber informação, a gente depende das estações de AIS que estão em terra. Essas estações são normalmente fixas num ponto em terra e são normalmente usadas por autoridades marinhas para controlar o tráfego de barcos e, em geral, trabalha até 50 milhas. Quer dizer, se você passou, isso é uma média, né? Mas se você passar essas 50 milhas, você já não está, o teu sinal já não está alcançando essas estações de terra. E essas estações de terra é quem transmite para a internet, que nós recebemos. Então, um barco, depois das 50 milhas, já não consegue passar por essa estação de terra informação para a gente. Por isso que essa ideia que eu tinha, que quando eles iam atravessar, eu ia conseguir usar o AIS para ver aonde que o Slug Hunter estava, não vai funcionar, porque já vai ser mais do que 50 milhas. Essa travessia que o John fez agora de Martinica até São Martin, vai passando por várias ilhas que têm essas estações de AIS em terra, então por isso que eu consegui ver quase que o tempo todo onde eles estavam. Estações também, há dois tipos de estação. As estações mais simples, elas são chamadas de On-Board Processing, que é SAIS, e elas funcionam muito bem em lugares onde não tem tanto tráfego de barcos. Com mais de 1000 barcos já começa a não funcionar direito, porque ela não se dá bem com a colisão de sinais quando tem muitos barcos com muito AIS. E aí a estação mais complexa, que chama SDP, de Spectrum de Collision Processing, SAIS, e esse tipo de estação elas usam os satélites. Então, com isso, ela captura todos os sinais de AIS, né? Na verdade, são satélites que capturam os sinais de AIS e mandam de volta para a Terra cruz, né? Com o dado assim jogado. E aí são supercomputadores que, através dos logaritmos matemáticos, conseguem decodificar essa informação e aí sim você consegue ter informação de todos os barcos aonde tem um congestionamento náutico. Então aí a gente entrou num outro assunto. Agora a gente está misturando a coisa do VHF com satélite. Tá ficando mais complexo porque a gente está falando de AIS satélite. Para quem já usou um telefone via satélite, sabe que o negócio custa dinheiro, e entre as companhias, então, que fazem esse processo todo do satélite, né? Você tem que mandar satélite para a órbita e por isso tudo que custa dinheiro. Então, tem uma companhia, a maior de todas, que trabalha com essa questão do AIS, foi uma organização especializada nisso, que é usada principalmente por autoridades governamentais e organizações comerciais marítimas, que chama Extract Earth. Então, ela tem um sistema global, privado, de satélites que são especializados em ler e passar informação do AIS, né? Então, na verdade, ela não tem aqueles satélites enormes, mas até uma rede muito grande de microsatélites. O que são microsatélites? Microsatélites são pequenos satélites que estão em vários lugares ao redor da nossa órbita e eles estão constantemente em movimento, e cada um se movimentando em seu lugar. No total, leva cerca de 90 a 100 minutos para escanear a superfície da Terra todinha. Cada um, normalmente um satélite pesa toneladas, cada um pesa por volta de 100 quilos, então eles são realmente pequenos. Hoje em dia tem menores ainda, os nanosatélites, mas esses são microsatélites. Estão por aí rodando no que a gente chama da órbita baixa, que permite então receber essas informações de aparelhos que não são muito potentes, como o AIS. Atenção que essa potência é relativa, né? Tudo é relativo na vida.
E aí, nesse caso, funciona muito bem para os AIS classe A, que são mais potentes. Quando a gente muda para classe B, esses via satélites, nem sempre você consegue receber informação acurada. Funciona. Então, o navio está transmitindo via AIS, os microsatélites conseguem capturar todas essas informações e mandar a informação de volta via satélite em formatos de dados para esses supercomputadores, que então são processados e enviados para a internet rápida e que depois os consumidores compram. Quais são os usos, né? Então, para controle de tráfego, para controle de movimento de água, de lastro, então eles conseguem saber se um barco saiu de um lugar e foi para o outro. As agências de meio ambiente podem estar olhando essa questão da água de lastro através do movimento do barco do AIS. Como as unidades de conservação, também vocês já devem ter ouvido falar que para ir para Galápagos você tem que ter AIS no teu barco, porque eles querem controlar todos os barcos que estão dentro do parque. Controle de imigração, movimento ilegal de pessoas, monitoramento de áreas remotas, tipo na Antártica, é muito difícil a gente saber o que está acontecendo lá se não for via satélite, porque não tem essas estações de terra. E validação dos dados informados e também para controle de pirataria. Você imagina que um navio ele teria que estar seguindo uma certa posição e uma velocidade e de repente ele muda de posição e velocidade? Alguma coisa aconteceu. Ou ele está à deriva, ou entraram piratas, ou coisas assim. Então também é usado pelas organizações privadas para o controle dos seus próprios barcos. Então, gente, cuidadinho, porque quando a gente está navegando, não é para baixar a bola e pensar, tenho AIS e está tranquilo, porque nem todos os barcos têm AIS. O AIS do barco pode estar desligado, aí não vai estar transmitindo. A informação do AIS pode estar errada. Se o capitão entrou em informação errada, vai estar errada. Você pode estar esperando uma coisa e é outra. Para entrar os dados do seu barco no AIS, você tem que ter um número de MMSI, que é um número individual de identificação do barco. E é esse número que vai estar informando o tamanho do teu barco, o registro do barco, a bandeira do barco. E também, se a posição não está referenciada na posição que é padrão, né, nas coordenadas geográficas, que é a WGS84, você pode pensar que o barco está aqui e o barco está em outro lugar. Então, não é para confiar de olhos fechados no AIS, mas é uma segurança muito grande para quem está navegando. Ele toca um alarme quando um barco chega muito perto. E se você está numa área onde você não tem a visibilidade muito boa, especialmente aqui quando vai chegando na Europa, de manhã cedo às vezes tem os nevoeiros, né? Então, é um equipamento extra de segurança. Agora, infelizmente, não dá para que pensei que eu ia estar conseguindo usar para estar monitorando onde o barco está, mas não dá. Mas pelo InReach, que eu também fiz um vídeo de comunicação, o InReach sim. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o app que eu uso. Eu tenho aqui, que é esse Marine Traffic. Você entra nele e você vai ver um monte de flechinha, um monte de barquinhos, né? E a cor depende se olha o mundo como é que está de barcos. Isso são tudo barcos aí hoje navegando. E ele tem... você vai ver que tem uns roxinhos, tem uns verdinhos e tem uns vermelhinhos. Isso depende do tipo de barco, né? Então, os barcos recreativos de vela, por exemplo, eles são roxinhos, rosinhas, né? Aqui tem uma busca, que você pode colocar o nome do barco, né? Aqui a gente tem o Slug Hunter. E ele procura onde está o barco e me dá as informações que ele capturou por essas estações de terra, né? Então, aqui é a última hora que eu recebi sinal do AIS.
Aqui fazem 2 horas, né? Aqui já não recebi mais, porque provavelmente ali não tem uma estação de terra. Aí que a posição no momento está em São Martins, e o horário que passou a informação, e a última viagem, a velocidade média foi de 6 nós, e a máxima velocidade de 8 nós. E se você procura aqui no mapinha, também vai te dar um mapinha exatamente falando aonde o barco está. Então é uma coisa também bem legal, só funciona mais próximo da Terra. Uma coisa que me deixou muito na dúvida, que eu não entendi por que então que eu não vou conseguir ver, porque quando eu olho aqui nesse mapinha, eu vejo muitos barcos cruzando o oceano, né? Então, por que eu não consigo ver esses barcos cruzando o oceano? Porque essa informação desses barcos cruzando o oceano estão sendo capturados pelos satélites. Então, se eu não estou pagando o serviço, eu não consigo ver. Se eu clico num deles, né, vamos selecionar um aqui. Selecionei um aí, um iate qualquer. Que passou a informação fazem 9 segundos, mas fala que informação via satélite. Quer dizer, eu só vou conseguir acessar essa informação se eu estiver pagando pelo serviço. Já se eu for perto da costa, vamos ver o que acontece. Aqui, vamos dar uma olhada no lugar então perto da costa. Cliquei e ele me dá a bandeira, o nome do barco, a hora, e se o capitão subir até a foto, a hora que passou e as informações então do barco, etc. Isso porque está perto de uma dessas estações de terra que consegue mandar essa informação gratuitamente. Tá, tô desesperada, o Slug Hunter sumiu, eu não consigo receber nenhuma mensagem pelo InReach, e agora, não tem nenhum jeito de eu estar recebendo a posição pelo AIS? Tem, num desespero, tem sim. É só pagar, baby. Você entra ali e põe qualquer barco que não está conseguindo ver, escolhe o via satélite, e vai entrar nessa telinha aqui e vai te falar o custo, que é R$ 4,90 para 24 horas de informação. Quer dizer, num desespero, você com R$ 5 consegue saber aonde está o barco. Então, é isso. Espero que esteja um pouco claro esse sistema do AIS. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu não tinha entendido muito bem como funcionava. Aí foi uma boa leitura nesse fim da tarde e espero ter traduzido aí um pouco do que eu li. Se você gostou, por favor, dá um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Estou pedindo agora porque já faz muito tempo que ninguém se inscreve. E compartilha se você quiser. Um beijo grande e até a próxima semana. Ah, não. Esqueci de contar. Sim, o Joe já chegou em São Martin e agora vai começar a preparar o barco. Então vai trocar as baterias e fazer mais algumas coisinhas do barco antes de cruzar. A semana que vem eu vou estar falando um pouco do serviço que a gente contratou de meteorologia e como é que funciona, que agora também a gente está entendendo o sistema melhor e se vale ou se não vale a pena, tá bom? Um beijo grande para vocês, até a próxima semana.